Olá, vamos continuar a abordar o metabolismo, mas iremos, nesta unidade, focar reações não microsomais, ou seja, reações de fase 1 que não catalisadas pelo citocromo P450. Mais especificamente, iremos nos focar na álcool-hidrogenase e na aldeído-hidrogenase, enzimas essenciais no metabolismo do etanol. Usaremos assim o etanol como exemplo e também iremos explicar de que forma é que se pode tratar o alcoolismo e também quais as consequências para o nosso metabolismo celular pelo processo metabólico que é catalisado pela álcool-hidrogenase e aldeído-hidrogenase no etanol. O etanol no nosso organismo é metabolizado por esta via aqui descrita. Numa primeira fase é metabolizado a acetaldeído, por ação de uma enzima denominada álcool-hidrogenase, e numa segunda fase é metabolizado a ácido acético pela enzima denominada aldeído-deshidrogenase. Bom, a álcool-hidrogenase pode ser dividida em 4 tipos de classes diferentes de enzimas, ou isoenzimas. No entanto, as mais importantes no metabolismo do etanol são a classe 1, que é uma enzima que está presente, ou uma isoenzima que está presente essencialmente em termos hepáticos, e a classe 4, que está presente em termos gastrointestinais. A classe 4 é especialmente ativa no caso de ingestão de etanol na presença de alimentos e também é mais ativa nos homens do que nas mulheres. A aldeído-deshidrogenase é, por outro lado, uma enzima que está presente a nível hepático e terá uma importância fundamental no metabolismo de aldeídos, como, por exemplo, o acetaldeído, então, a ácido acético. Alguns aspectos também importantes aqui a referir é que este primeiro processo reacional é, digamos, o passo limitante do processo metabólico do etanol a ácido acético. E a formação do acetaldeído é um metabolito reativo, é um metabolito que tem capacidade de formar adductos, quer com ADN, quer com proteínas. E, por vezes, até é responsabilizado por alguma capacidade de carcinogenicidade. No entanto, para além disso, o acetaldeído também promove efeitos que são aqueles que, em termos de efeitos fisiológicos, são aqueles que normalmente são atribuídos à embriaguez. Ou seja, o mal-estar, o efeito rubefaciente, a alteração, de certa forma, de todo o nosso estado fisiológico para aquilo que nós denominamos de embriaguez. Esta enzima pode ser inibida por compostos como fármacos, como a cimetidina, a ranitidina ou os salicilatos, ou seja, que impedem o metabolismo do etanol. Por outro lado, também pode ser inibida por compostos que são utilizados como antídotos, como o 4-metilpirazol. Este antídoto é muito utilizado quando nós pretendemos inibir a álcool-hidrogenase da sua ação sobre álcoois extremamente tóxicos, como, por exemplo, o metanol, que, ao formar metabolitos, como o formaldeído, impede a formação destes metabolitos extremamente reativos por inibição da álcool-hidrogenase. Já a aldeído-deshidrogenase é normalmente inibida no tratamento do alcoolismo. Na realidade, ao administrar disulfiram, inibe-se a passagem do acetaldeído a ácido acético, o que leva a um aumento do mal-estar das pessoas por acumulação do acetaldeído no nosso organismo. Um outro aspecto também importante a realçar neste processo metabólico tem a ver com a acumulação de um cofator NADH. Na realidade, quer a primeira reação a acetaldeído, quer a segunda a ácido acético, leva à redução do NAD+, a NADH. E o NADH acumula-se em grandes quantidades no citoplasma, com consequências metabólicas importantes que iremos focar nos slides seguintes. Bom, este slide vou reforçar o tratamento do alcoolismo pela inibição da aldeído-deshidrogenase. Assim, a administração da disulfiram inibe a aldeído-deshidrogenase, o que leva a uma acumulação do acetaldeído e, com isso, o desconforto da presença deste composto pelos seus efeitos fisiológicos relacionados com a embriaguez. Vamos então agora focar-nos nas consequências da acumulação de acetaldeído no citoplasma. Bom, numa primeira fase será importante focar um aspecto importante relacionado com o processo de glicolítico. Assim, a glucose
dá origem, por glicólise, a piruvato, e este piruvato é bastante importante para a produção da ATP, na medida em que é transportado para a mitocôndria, onde dá origem a acetilcoenzima IA, que, pelo ciclo de Krebs, aqui representado, poderemos ter a formação de ADH, essencial para a cadeia respiratória para a produção do ATP. Assim, se nós estivermos numa circunstância de excesso de ADH, aquilo que vai acontecer é que o piruvato vai ter tendência a ser reduzido a lactato, enquanto o ADH é oxidado, não ficando disponível para a mitocôndria e obrigando a que a acetilcoenzima IA provenha ou tenha origem pela beta-oxidação dos ácidos gordos. Isso tem consequências porque diminuímos a glicólise e passamos a ter um fenómeno de lipólise que leva à formação de corpos cetónicos que normalmente estão associados também a mal-estar. Por outro lado, a acumulação de ADH também poderá impedir um fenómeno importante em termos mitocondriais, que é a gluconeogênese. A gluconeogênese é um fenómeno em que o ciclo de Krebs poderá permitir a libertação de malato para que este seja transformado ao oxalacetato até à glucose. O excesso de ADH vai impedir a passagem do malato à oxalacetato e, por isso, impede o fenómeno de gluconeogênese. Assim, o excesso de ADH tem as seguintes consequências. Favorece uma acumulação de lactato, reduz a produção do ATP pela via glicolítica, aumentando, sim, a beta-oxidação dos ácidos gordos e vai ter como consequência uma hipoglicemia, uma hiperlipidemia e uma cetoacidose alcoólica. Obrigado pela vossa atenção.